porque não é fácil até o momento em onde eu cheguei, né, porque para mim eu ia ficar em casa, quietinho, tranquilo, né, como muitos aconteceram aí e como tomaram vacina, mas fui empurrado até aquele momento. Mas Deus estava ali fazendo por mim, curando. E é isso, viu? Independente de qualquer coisa, como vocês mencionaram, gente, nós somos todos irmãos nessa terra, nós somos todos filhos do Pai, Amém. não é? É Amém. isso aí, viu? Em nome de Jesus, eu agradeço muito vocês. Obrigado, viu? Vou acompanhar aqui com vocês. É que eu fico meio quietinho aqui, tá bom? Ok, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Quis dar meu testemunho aqui para vocês e de todo coração agradecer tudo que vocês também fizeram em oração. Amém. Amém. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na Ruth, que está aqui do meu ladinho, e com o Ailton. Vou participar com você pela primeira vez. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rô. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Está na sala do Pai Celestial. Seja muito Amém. bem. Muito bem. Acho que eu estou entrando agora. Quem? Oi? Ângela. Eu não entendi o que você falou, Raimundo. A Ângela está entrando agora. Engraçado, está chovendo em cobertura. Ah, tá. O Elias chegou também, gente. Agora pode começar. O Elias Agora chegou. pode. O Elias, Elias chegou. paz. É, o Theo tá aí também. Hotel. R. O Como dizia o Dino, meu locutor, filho, Dino. dizia o locutor, prepara o seu aí que eu arredondo eu aqui e vamos começar. Está valendo. Mas tem música hoje? Tem? Rapaz, só se eu cantar a capela, não preparei nada assim. Ah, seja bem-vindo à capela. Isso. Então já prepara a tela mesmo. Vai fazendo aí o Não, Mas aquecimento. eu não venho sempre só para cantar, não. Eu posso ficar em silêncio também, só escutando. Rapaz? Não é que é, Nino? Não, uma vez você aí, prepara aí o negócio, cara. Isso. Cadê o Vamos deixar violão? desenrolar aqui a coisa, Pega o violão, aí no a gente final vai- eu vejo se vem a inspiração de alguma música aqui, algum hino. Isso. Precisa da nossa força aqui. A força é sempre bem, a força é sempre bem-vinda. Vamos lá. Então vamos começar, pessoal? Que já Vamos somos- Eu vou, Vamos fazer uma hora para iniciar, né? eu vou Isso, dar a isso. luz aqui, só um minuto. Joilton, escolhe alguém para fazer essa oração para a gente aí. Ah, vamos orar. Vamos pedir aqui a dona Zadil, que está aqui. Opa, que bem. Ah, Eu ia sugerir também, viu? isso! Ó, vou botar o fone de ouvido. Pode falar. Vamos fazer a oração. Pode falar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esses momentos que estamos revendo nossos queridos e também para aprender mais das tuas profecias e do tempo que está por vir, que é o tempo do fim. Estamos aguardando a tua volta, ó Pai. Quer estar conosco, ajuda a nos preparar, ajuda a chegar nesse lugar onde tu estás, que possamos chegar aí nos portais, abençoe a cada um aqui presente nessa reunião, que possam todos nos reunir nessa grande reunião no eterno lar. Amém. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Lá. Vamos continuar de onde a gente parou. Estamos no capítulo 8, na terceira parte, né? Se é que tem essa terceira parte. Deixa eu colocar aqui uma. Só ajustando aqui, pessoal. Rapidinho. Ok, estão vendo aí? Sim. Né? Tem. Bom, nós estamos estudando
entendendo um pouco melhor o santuário. Por que a gente chegou nesse assunto, né? Porque a gente está estudando o capítulo 8 de Daniel, e no capítulo 8 de Daniel a gente percebeu que Daniel teve um sonho com 2 animais, um carneiro e um bode. O bode vinha para cima do carneiro, que bateu no carneiro, e esse carneiro tinha um chifre grande, esse chifre grande deu lugar a outros 4 chifres, e aconteceu algumas coisas tinham 4 ventos, desses ventos veio um novo chifre pequeno, que tomou conta de tudo, que falou blasfêmia, que cresceu, que empoderou-se. E a gente está assim, Daniel ficou muito aflito em relação àquele chifre pequeno. E a gente entendeu pelas profecias, pela história, pela Bíblia, nós entendemos que temos esses reinos, esses chifres, esses animais representam reinos, e vimos que o carneiro representava o reino Medo-Persa, que aconteceu bem muitos anos antes de Cristo. Depois, na sequência do reino Medo-Persa, veio dos gregos, com Alexandre sendo o primeiro grande líder. Depois, Alexandre morre subitamente. 4 dos seus generais assumem, dividem o reino em 4 partes. E, de repente, de um dos cantos da terra, vem um chifre pequeno, que é um império desconhecido, que a Bíblia não fala quem é, mas dá evidências e mostra, pelo paralelismo das profecias, a gente chega à conclusão que é o Império Romano, né? E isso identifica o chifre pequeno. O Império Romano dividido em Império Romano pagão e Império Romano cristão. Esses dois períodos que a gente pode identificar nos estudos anteriores. Esses estudos anteriores, eles estão todos registrados aí, tem uma lista, né? Tem uma playlist aí do nosso amigo Elias. Nos estudos anteriores, eles dão suporte para tudo isso que a gente chegou e está estudando aqui nesse momento. Em determinado momento, esse chifre pequeno, ele interfere o Altíssimo, ele fala contra o Altíssimo, ele interfere o contínuo, que é um ritual que acontecia no santuário, que Deus pediu que Moisés copiasse o santuário. Então, a gente copiasse do céu, né? Moisés teve uma visão do santuário no céu e ele copiou esse santuário. E é justamente nesse ponto que a gente está estudando, entendendo o que era esse santuário, como que funcionava o santuário terrestre, para a gente poder entender como que o chifre pequeno, que é esse reino que é o Império Romano, como que ele pôde, como que ele conseguiu interromper o contínuo, o ministério contínuo que acontecia no céu. Então, para a gente entender o que acontecia no céu, é mais fácil a gente entender o que acontecia na Terra, e sabendo o que acontecia na Terra, a gente pode replicar para aquilo que acontecia no céu. Porque a Terra é uma cópia daquilo que acontece no céu, o da Terra. Então, assim, a gente tá justamente entendendo isso, a gente está estudando sobre esse santuário, e nós vamos tentar concluir hoje o capítulo 8, se o tempo permitir. Concluindo o capítulo 8, nós vamos entender todo esse ponto dessa visão, mas ainda vai ficar uma parte da visão que o próprio Daniel não entendeu, quando o anjo fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa parte ficou assim, uma incógnita para Daniel. Mas, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é esse santuário. A gente percebe, a gente estudou na semana passada, que ao povo sair do Egito, Moisés conduzindo o povo do Egito, eles poderiam ir direto para Canaã, para a terra prometida, mas Deus os conduziu para o Sinai, para o deserto. E ali no Sinai, Deus deu a aliança, Deus deu os 10 mandamentos, renovou a aliança, renovou o pacto que ele tinha com eles. O próprio Deus escreveu com suas mãos, com seu dedo, né, as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, segundo está em Êxodo 31:18. E ali deu todos os 10 mandamentos. E junto com os 10 mandamentos, deu outras leis civis, leis de saúde, leis referentes ao sistema de adoração. E falou com Moisés o seguinte: Moisés, eu vou te mostrar aqui um santuário, e você vai copiar exatamente, vai fazer exatamente o que eu vou te mostrar, que é cópia do que está no céu. E aí Deus fala para eles: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de utensílio. Bom,
E aí eles construíram esse tabernáculo, eles começaram a construir esse santuário. E foi justamente nesse ponto aí que a gente começou a parar. Porque Deus queria habitar no meio deles, e o segundo ponto, como eu lhe mostrar. E Moisés ia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Simplesmente pegar lá e copiar. E aí agora a gente vai ler alguns textos que nos levam a essa conclusão desse Ctrl+C, Ctrl+V. Esse texto de Hebreus 8, capítulo 8, verso 1 diz: o mais importante de que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, esse texto nos diz claramente o quê? Que existe um santuário no céu erigido por Deus. E esse santuário no céu, Moisés viu esse santuário, anotou os detalhes e construiu um sob o mandado de Deus, um na terra, para que pudesse oferecer, para que pudesse acontecer semelhantemente no céu. Um outro texto que se encontra em Hebreus, capítulo 8, verso 5, referindo-se sobre esse Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, a Bíblia vai confirmando que existe realmente um santuário no céu, e esse santuário no céu serviu como inspiração para o santuário que foi construído na terra, porque Deus queria habitar no meio do povo e mostrar para o povo, ensinar algumas lições didáticas de como que aconteceria o plano da redenção, o plano da salvação. Mais um texto. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. E aí vem o verso 39 e 43, eu gostaria de pedir a alguém que lesse para mim. O que aconteceu aí quando eles entregaram tudo para Moisés? O que Moisés fez? Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. E então Moisés os abençoou. Êxodo 39 e 43. Então, veja, Deus mandou fazer, falou assim: Moisés, presta atenção, é isso aqui, tá? Tem que ter esse comprimento, essa largura, essa altura, esses colchetes, essas bases, essas tábuas, essas cores, esses utensílios, tem que ter tudo isso aqui. E faz direitinho, tem esse tamanho. E Moisés fez o quê? Quando eles falaram assim: Moisés, está tudo pronto. Moisés foi lá fazer uma inspeção, foi conferir, ver se realmente estava tudo ok, de acordo com Moisés, de acordo com o que Deus tinha pedido. Tem um texto grande aqui agora, e eu gostaria de ouvir alguém lendo aí, do verso 17 ao 25, Êxodo 40. Quem pode ler para a gente? Chega a minha voz aí? Opa, vamos lá. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Obrigado, Elias. Então, perceba que não somente construiu
o tabernáculo e colocou as peças no lugar, mas cada peça tinha um lugar específico para ficar. E isso, daqui a pouco, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas vocês percebem que um tem que ficar para o sul, o outro tem que ficar assim, o outro tem que ficar... Existia uma ordem exata para ser colocada. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mais um texto. Quem poderia ler para a gente? E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegaram ao altar, lavaram-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Êxodo 40, 26 a 33. Então Moisés foi fazendo tudo de acordo... Percebeu que quantas vezes repetiu aqui? Como o Senhor ordenara a Moisés. Depois, como o Senhor ordenara a Moisés. E como o Senhor mandou ordenar a Moisés. Então, assim, a gente tem 3 vezes repetindo que Moisés fez de acordo exatamente da forma como Deus mostrou para ele lá em cima no monte. Ele viu o tabernáculo, ele anotou tudo, ele registrou tudo e construiu e colocou as coisas em cada uma posição, e a cortina, e isso e aquilo, e a pia e o altar, e cada um no seu lugar. Por quê? Porque essas coisas tinham um símbolo. E nós vamos entender um pouquinho mais desses símbolos daqui a pouquinho. Mas o mais importante é que Moisés acabou a obra. E aí aconteceu uma coisa fantástica, que eu fico tentando imaginar essa cena, sabe? Essa cena fantástica do que aconteceu nesse exato momento que Moisés acaba a obra. E eu coloquei aqui, inclusive, um texto. Eu gostaria que alguém lesse esse texto, mas veja que emocionante deve ter sido esse momento, gente. Alguém já se habilitou? 34, 38. Raimundo. A glória 34, 38. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Então, obrigado, Raimundo. Então, quando termina de construir, que levanta tudo, fica tudo belezinha ali, essa nuvem, né? A nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deve ter sido uma coisa fantástica, né? Assim, algo maravilhoso, porque a presença de Deus enchendo ali o tabernáculo, dizendo que está tudo certinho, está ok, está aprovado aquilo que vocês fizeram aí. Está tudo de acordo com aquilo que a gente planejou e tudo. Então, assim, a bênção de Deus complementando a bênção dele. Eu achei assim, acho fantástico. E essa nuvem ficava com eles, né? Essa nuvem acompanhava-os de dia, de noite, servia de proteção do dia, proteção à noite ela se transformava numa nuvem de fogo para aquecer no frio do deserto, e de dia uma proteção contra o sol causticante. Bom, várias informações foram dadas em relação a essa questão aí do tabernáculo, né? A gente viu o pátio, a gente viu
a gente viu o santuário, o santo, o santíssimo. O que aconteceu em cada lugar desse? Em cada lugar acontecia algumas coisas em cada lugar. Não era somente ter os utensílios, mas tinha um detalhamento. E a gente vai entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse detalhamento agora. Então, Isaac, você que já ia lendo aquela hora aí, por favor, você pode ler para a gente aí do 27, 9 a 13? Deixa eu só baixar aqui. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Tem mais? Acho que é isso mesmo. Obrigado, Isaac. Obrigado. A gente percebe detalhes, né? Detalhes. Não era só construir, não era só falar assim, eu quero um tabernáculo retangular. Não, Deus falou assim, olha, tem que ter isso, tantas colunas, 10 colunas de frente, 20 de fundo. Bom, um detalhamento bastante interessante. Essa imagem resume um pouco esse detalhamento, o que tinha em cada um. Vamos dar uma olhada agora no santuário, na parte do santuário em si. A gente viu o pátio. Quem pode ler para a gente aí 26, 1 e 2? Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado, e os fios de todo azul, roxo e vermelho. E mande bordar querubins, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Êxodo 26, 1 a 2. Então, gente, obrigado, Rose. É Rose, né? Pode ser. Então, a ideia era essa. Existiam 3 compartimentos, esse santuário. Tinha o pátio, está ali o lugar, o número 1 aqui, né? O pátio, que é essa região aqui. O santo, que é o ponto 2, e o santíssimo. Eram esses três espaços, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos ver um pouquinho o que acontecia dentro do tabernáculo, lá dentro do santo, né? O que tinha lá dentro e o que acontecia lá. Quem pode ler para a gente Hebreus 9, 2 a 5? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta toda de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório das coisas que falaremos particularmente. Agora, não falaremos agora particularmente. Então, é interessante, né? Então, ele começa a detalhar aqui o que tinha no santo, o que tinha no santíssimo, e no santíssimo tinha uma arca, e dentro dessa arca tinha o que mesmo que o Joilton leu? Tinha 3 coisas. Vamos olhar aqui de novo? A tábua da aliança, né? As tábuas da aliança. Tinha o que mais? O manjar. Aqui, o maná, a vara de Arão, florescida. E o amostra
do maná. Uma amostra do maná. Muito bem. Essas três coisas estavam dentro da arca. Importante a gente entender o que estava dentro da arca. As tábuas da lei, a lei de Deus estava dentro da arca no lugar santíssimo. Importante isso. Ô, Nino, só uma colaboração para você. Continua no céu, viu? Oi, desculpa. Continua tudo no céu dentro dessa arca. Ok. Ok, Raimundo. Continua no santuário celestial. De Arão floresceu o maná e as tábuas. O original está lá. O original está lá. A lei, a cópia está aqui. Então, esse texto a gente já leu. E aí agora nós vamos fazer o seguinte. Como funcionava cada um desses espaços? Nós temos três ambientes. O espaço 1, que era o pátio. O espaço 2, que é o lugar santo. E o espaço 3, que é o lugar santíssimo. E eu convidei aqui três pessoas para falar um pouquinho sobre cada um. Sobre o pátio, vai falar a nossa amiga Ailton. Ailton, o que acontecia no pátio? Ok. No pátio que nós vimos aí, haviam dois objetos. Nós estamos vendo aí onde está saindo a fumaça, que é o altar de sacrifício. E logo à frente tem a pia, né, com água, né? E algo interessante, por exemplo, o pecador, se eu e você vivêssemos naquele tempo, a gente ia sair de uma tenda dessa, se nós não fôssemos da tribo de Levi, né? Não fôssemos sacerdote ou não fôssemos também sumos sacerdotes, nós fôssemos hebreu puro e simples, de uma das outras tribos, das 11 tribos lá, né? Nós não fôssemos da tribo dos levitas, nós sairíamos, levaríamos o nosso animalzinho que está aqui, apresentaríamos ao sacerdote dentro do pátio, certo? E a Bíblia, conforme diz ali no livro de Levíticos 1, verso 4, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, ou seja, para o seu perdão. Eu colocaria a mão sobre a cabeça do cordeiro, ou, dependendo do momento, né? Poderia ser uma ovelhinha, um cordeirinho. Eu confessaria o meu pecado, aí eu menti, eu roubei, eu falei mal da vida dos outros, eu não guardei o sábado, enfim, a lei era os mandamentos igual é hoje. Depois, o sacerdote, ele examinaria o animalzinho, veria se ele estava dentro das condições, perfeito. Por quê? Porque aquele animalzinho representava Cristo. E ele daria a faca para mim, o cutelo, e eu mataria o animalzinho, ok? Por quê? Porque eu era o pecador. A vítima inocente era o animalzinho, que representava Cristo, que viria para morrer no meu lugar. Naquele momento, eu tiraria a vida daquele animalzinho. No momento em que o sangue começasse a escorrer, o sacerdote que havia se purificado na pia, ele viria e recolheria um pouco daquele sangue e levaria lá para dentro. O sacerdote, ele podia entrar no lugar santo. Eu não podia. Eu só podia sair da minha casa e ir no pátio, ok? Aí terminaria a minha participação, vamos dizer assim, nisso. A vítima inocente morreu no meu lugar, ou seja, Cristo Jesus veio para morrer por mim. Isso apontando aquilo que haveria de acontecer quando Cristo Jesus viesse aqui. O sacerdote pegaria aquele sangue, certo? E ele entraria para dentro do lugar santo, tá? E ali ele ia fazer alguma coisa que depois a pessoa que for falar sobre isso vai explicar. Mas o interessante disso tudo é que o meu papel era pegar pela fé, eu pegava um cordeirinho, levava no pátio e oferecia. Eu tirava a vida do animal. A vítima inocente iria morrer no meu lugar, certo? O que representava esse altar de sacrifício? Ele representa a cruz. O que representava essa pia com água, certo? Que tinha ali.
representava dois aspectos. Primeiro, a purificação, certo? A purificação que o sacerdote, ele me representava. O sacerdote, ele pegaria o sangue do animal e ele iria me representar. Como eu não podia ir até a presença de Deus, o sacerdote iria no meu lugar, entraria dentro do lugar santo. A pia com água também representa, lembrando algo muito interessante. Deixa eu só falar uma coisa. O pátio representa também aquilo que nós chamamos de justificação. O lugar santo, a santificação, e o lugar santíssimo, a glorificação. São os 3 estágios que nós precisamos passar na nossa vida para estarmos na presença de Deus de maneira a podermos estar na sua presença fisicamente. Para eu poder estar um dia na presença de Deus, eu preciso confessar e abandonar os meus pecados, confiando que Jesus morreu em meu lugar, que hoje ele é o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote, e ele me representa lá no céu. Outra coisa que essa água, e assim eu completo, essa água representa também o batismo. Quem crer e for batizado, esse será salvo, disse o Senhor Jesus. Quem não crer, portanto, não será batizado, também não tem salvação. Então, o batismo não é algo que depende, vamos assim dizer, se der eu me batizo, se não der eu não me batismo, aliás, não tem como eu me batizar. Se der eu serei batizado, ou se não der eu não serei batizado. Ele é essencial para a nossa salvação. Por quê? Porque ele é um compromisso que nós assumimos com Deus. Depois que eu conheço que Jesus morreu no meu lugar, eu tenho que viver o quê? Uma vida de compromisso com ele, ok? Termino assim a minha participação. Obrigado, Ailton. Eu vou colocar aqui uma animação para vocês. Uma animação que não foi... vem da Bíblia Fácil. Vocês estão vendo aí uma tela do YouTube? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu vou colocar aqui para vocês, rapidinho, bem rapidinho, só para você ver a animação que eles construíram, que é a chegada da pessoa no santuário, como que uma visão geral do santuário. Olha que interessante. Saiu, Nino. Voltou para o slide do santuário. Está vendo ou não? Não. Voltou para o slide. Está no PowerPoint. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá, vamos lá, de novo. Aí está o altar, a pia que o Ailton falou. Isso aí, daqui a pouco o Raimundo vai falar sobre isso, essa parte. E aí está o Santíssimo. Muito bem. Nino, só um detalhezinho que eu não falei, o animal tinha que ser consumido ali, consumido assim, o fogo, né? Ele era queimado ali, né? Apenas o sangue dele era levado lá para dentro. A parte dele ali, ele era incinerada, né? Eu queria só fazer um comentário também, se permite. Claro. O evangelho aí, ele agora está em formato de símbolos, né? Dizem um velho ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Deus agora estava usando uma técnica de evangelizar com símbolos. E tudo isso representava Jesus, conforme Ailton disse. Ailton disse que o altar era o sacrifício, era o calvário, era a cruz. E a pia também, em algum momento, Jesus esteve em cada ponto do santuário cumprindo a missão. Ali no altar, ele sendo crucificado. E ali da pia, ele também, em algum momento, foi batizado por João Batista. Ele também esteve lá. E assim a gente vai ver que, em algum momento, Jesus esteve em todos os pontos do santuário e está também hoje, em algum ponto do santuário, cumprindo esse evangelho em símbolos, que Deus estava usando imagens para nos ensinar. Maravilha, Joilton. Você lembrou muito bem, né? Jesus falou, quando João Batista não queria batizá-lo, ele falou, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Ele falou, não, convém que se cumpra toda a justiça, toda a lei. Né? Toda a lei.
Exato. Maravilha. O Ailton, eu posso fazer uma colaboração também? Claro. Então, quando a gente olha assim, Ailton, a gente lê, eu li muitas vezes Levítico, e não vou negar para você, eu tinha muita preguiça de ler Levítico, porque eu achava maçante. Primeiro que a gente não entendia muito, e segundo, muita coisinha, sabe, tal. Mas quando você vai lendo assim, com mais calma e vai aprendendo um pouco, você começa a ver que muitas vezes isso parecia um pouco macabro. E olha bem, você pecava, tá? Você tinha seu pecado, você pegava um animal, e muitas vezes você teve o maior carinho, o maior amor por ele, entendeu? E levava esse animal, você colocava a mão sobre a cabeça desse animal, confessava o seu pecado, e você, com sua própria mão, assassinava esse animal para ser sacrificado. E eu acredito o seguinte, que isso não ficava banalizado, eu acredito que isso estava na mente do pecador ali por muito tempo. A mesma coisa quando nós muitas vezes nos pecamos e nós vamos levar o nosso pecado a Deus, mesmo a gente confessando os nossos pecados, pedimos perdão, quando mesmo a gente levanta, a gente ainda fica com aquele remorso, aquela coisa do pecado que eu cometi. Porque é como se você estivesse matando Jesus pela segunda vez. Eu sempre falo assim, estou te negando. Como Pedro te negou, estou te negando. Então, assim, era uma coisa macabra para o ser humano, né? Era para chocar mesmo, né, Raimundo? Era muito chocante. Eu acredito que... Aí teve uma vez uma pessoa falou comigo, mas muitas vezes aí a pessoa levava a primeira, a segunda, a terceira vez, depois ficava... como se diz assim, banal. Um ritual comum, né? Banal. Eu não acredito que seja banal. Eu falei, eu tenho 2 animais aqui, eu amo de paixão. Imagina se eu tivesse que sacrificá-lo para pagar uma dívida minha, não sei, eu não sei como seria isso. E muitos desses animais eram animais de estimação, que você cuidava dele, porque ele era puro, né? Ele não tinha nenhum defeito, e você cuidava dele para a necessidade dessa. Então, era uma coisa muito... Sim. muito e só uma coisinha também, que quando você estava falando, eu dei um startzinho aqui. Pode ser que uma pessoa que fosse rica tivesse muitos animaizinhos, né? Mas uma pessoa que não fosse de um padrão tão elevado, imagine uma família grande, quantos animais ele teria que matar, né? Isso. Então havia toda uma preocupação também, né? E você pega um animal, por exemplo, uma da sua família grande, você pega um animalzinho de estimação do seu filho e leva Raimundo, uma coisa que você falou e que a gente percebe quando você fala da dor de sacrificar o animal, porque não era o sacerdote que imolava o animal. Não. Quem imolava o animal era o pecador. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava lá, eu lesei fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele colocava a mão na cabeça do animal e falava tudo isso. E depois ele tinha que sacrificar o animal. Por quê? Aquilo que Deus queria mostrar, é necessário ter tristeza pelo pecado. Você precisa ir a Deus, e no momento que você confessa o pecado, você não pode falar, poxa, eu vou confessar, porque senão eu vou ficar com ele, ou não vou ser perdoado. Deus, ele quer também que você, da mesma maneira que o animal sacrificado, e você sinta tristeza porque uma vida estava sendo sacrificada pelo seu pecado, você sentir tristeza pelo seu pecado e lembrar do verdadeiro sacrifício. O outro sacrifício maior do que esse, que foi feito, e você se sentir triste porque ele teve que morrer, ele teve que ser sacrificado, teve que ser imolado, porque eu pequei. Ô, Joilton, e o interessante também disso aí, que muitas vezes a gente não para pensar, não pensava o pecador que o animal não sabia, ele sabia sim. Sabe por que ele sabia? Porque há pouco tempo atrás eu vi na internet aquelas vacas que eles colocam para ser degoladas, né? E foi mostrado na internet que você põe você tapa a venda dela, os olhos dela, põe uma venda nela para que ela não veja. Só que as outras que estão na fila,
na fila, elas não estão com venda. E mostra uma com lágrimas descendo, porque ela sabia que ia chegar a hora dela. E aquele animal que você estava levando, que não é só eu que ia levar, eram várias famílias que estavam ali na fila para levar o animal. O animal via que o outro não voltava. O animal sabia que o outro ia ser sacrificado. Então, ele também ia ser sacrificado. Então, muitas vezes a gente acha que... eu, por exemplo, tenho um cachorro, e eu tenho um cachorro que era muito inteligente, ele sabe não é que ele fala, ele não sabe falar, mas ele sente muita coisa quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou sorrindo, quando eu estou chorando, tudo ele sabe. Só complementando, não querendo aumentar o tempo, aqui em casa, por exemplo, no sábado, eles sabem o dia que é sexta-feira, porque eu canto com eles, o sábado é um dia feliz. Já olha para mim assim. Então, assim, aquele animal que era levado para ser sacrificado, ele sabia que ele ia ser sacrificado. Isso dói muito. E eu acredito que doía também no pecador. Mas se vocês me derem, eu queria fazer um comentário, né? Eu vejo assim, eu vejo que Deus já estava preparando, né, o seu povo para que ele se conscientizasse, né, do que ele estava fazendo de errado. E aí, como o povo, né, ele não se importou muito com esse alerta, né, vamos falar assim, entre aspas, um alerta, então Deus já estava preparando que quando o fato aí que o irmão falou de matar um animalzinho de estimação, que a gente ama muito. Então, ele já estava preparando que nós teríamos alguém que nós amaríamos muito, mas que talvez só soubéssemos realmente do amor depois que ele fosse sacrificado, que era Jesus. É verdade. Perfeito. Acho que a Ruth queria, o Elias e a Bárbara Alves, acho que era... Não, é porque aqui eu pensei aqui, porque sempre vendo isso, lendo desde criança que a gente estuda, né, ouve, né, sobre o santuário, sobre toda essa história, e de repente uma coisa que me veio aqui é que, será que todos levavam animais para sacrificarem? Entendeu? Será que todos que pecavam tinham esse não é reconhecimento, arrependimento, né? E levavam esses animais, participavam desse sacrifício? E outra coisa também, porque que veio aí, colocava a mão na cabeça do animal e confessava os pecados. Confessava esses pecados? Era em voz alta? Eu creio que não. Eu creio que ele simplesmente confessava os pecados entre ele... Para Deus, em pensamento. Creio que sim. A Bíblia não fala, né? Ele fala só simplesmente que ele deveria confessar seus pecados, colocar a mão sobre a cabeça do animal e confessar os pecados. Agora, quanto? O pecado era transferido para o animal e aí ele imolava o animal, né? Até porque existiam alguns sacrifícios que aconteciam ao longo do dia. Tinha esse sacrifício pelo pecado, pelo pessoal, mas existia o sacrifício contínuo que o sacerdote oferecia todos os dias. E ele oferecia pelo povo. Ele. Pelo povo também. Sacrifício que acontecia todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde, também era para até o estrangeiro e para as pessoas que estivessem distantes, né? Por algum motivo estivesse viajando, tal. Então aí esse porque o sacrifício depois seria foi feito, para deixa eu só falar. Esse sacrifício seria então para aqueles que não reconheciam a necessidade de sacrifício?
de arrependimento? Esse sacrifício aí contínuo, como a gente fala assim, que tinha todo dia, é no sentido de que porque depois que foi feito o santuário, lembrando que o santuário era para montar e desmontar, né? Mas depois que ele era montado, o sacrifício tinha que ser feito ali. Eu não podia oferecer um sacrifício lá na minha casa, lá atrás de uma montanha, entendeu? Depois que o sacrifício, que o altar, o tabernáculo foi feito, o sacrifício só poderia ser feito ali. Antes, a gente vê que Abraão fazia esse altar e fazia em outros lugares, né? Mas depois só podia ser feito ali. E se eu não estivesse ali, se eu estivesse em outro lugar, aí eu, confiando naquele sacrifício, eu poderia orar, eu poderia fazer, como diz assim, a minha confissão naqueles horários, confiando nesse daí. Agora, só um detalhe. No dia da expiação, era santa convocação. Quem não tivesse ali seria morto. Por quê? Porque nesse dia é que eles iam ver se de fato todos os pecados haviam sido oferecidos a Deus. Se alguém tivesse aqui em meio à multidão e não tivesse pedido perdão, não haveria ali a purificação do santuário. Olha, Ailton, uma colaboração aí da pergunta da Ruth. Então, esse sacrifício das 9 da manhã e das 3 da tarde era para todas as tribos de Israel, para toda a comunidade. Agora, esse sacrifício que nós estamos falando era colocado a mão sobre o animal, que eu sacrificava o meu animal, era o meu pecado pessoal. Sim. Era o pecado de cada um pessoal. É tanto ali, Cristo, por exemplo, ele foi colocado na cruz às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Então, ele cumpriu o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Agora, esse ritual de purificação do pecado dos israelitas, eles continuavam durante todo o dia, porque o dia todo, porque era uma fila enorme, né, de pessoas que tinham pecado e que tinha que sacrificar, tinha que colocar a culpa no seu animal. Agora, quanto a Ruth falar e perguntar se tinha alguém que não levava, se tinha alguém... Tinha as pessoas que não tinham dinheiro, levavam pombinhas ou rolinhas. Agora, tem um detalhe, se eu cometesse um pecado e eu não fosse lá e não levasse o meu animal e não sacrificasse o meu animal, eu era exterminado. Tem esse detalhe também. Por isso que não podia ficar na comunidade de Israel alguém que não levasse, que não confessasse o pecado. Lembrando, gente, só para a título assim também de esclarecimento, durante o tempo em que a Arca da Aliança esteve no arraial, e isso daí era o dia do juízo. Aquilo ali, a gente às vezes desce a lenha no povo de Deus do passado, né? Mas que povo de dura serviço, tal, tá. Mas enquanto eles estiveram com a Arca da Aliança e que tinha o dia da expiação, pelo menos um dia do ano, todo mundo era considerado santo. Era o dia 10 do mês 7. Sim. É verdade. Só para fazer um complemento aqui, gente, esse sacrifício pelo pecado pessoal, ele é muito importante e fundamental. Mas no nosso estudo aqui, o foco está contínuo. No contínuo. Isso aí que eu perguntei. Seria das 9 e das 3 horas da tarde. E esse sacrifício contínuo era em prol de quê? Do pecado da comunidade toda. É justamente isso. Esse sacrifício contínuo, ele era aquilo que o Ailton explicou, um sacrifício pela comunidade, pelo próprio sacerdote. E por aqueles que estavam longe também. Lembra de Daniel? Sim. Quando ele orava 3 vezes por dia, virado para o santuário, a janela dele, todo o hebreu, todo o israelita, ele orava em direção ao santuário, porque existia uma promessa de Deus, que eles, tanto fora e orando em direção ao santuário, Deus ouviria as suas preces. Quem pediu isso foi Salomão. Ó Senhor, quando eles estiverem fora e quando eles orarem virados na direção desse santuário, ouça a sua oração e perdoe os seus pecados. É por isso, Joilton, que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Então ele cumpriu o contínuo. Certo. Ele cumpriu o contínuo.
Ô, Nino, eu sei que às vezes a gente vai falando, mas é coisa que vai passando assim, de repente. Ó, eu estou vendo aqui que dentro do átrio aí tem um novilho, né? Sim. Quando era um príncipe, quando era um sacerdote, quando era alguém de mais prestígio, a oferta dele também era uma oferta mais cara, né? O novilho, por exemplo, um príncipe, se era um líder de tribo, se era um sacerdote, não podia oferecer lá uma rolinha, um pombinho, uma coisa. Não, tinha que ser algo proporcional à extensão do pecado da pessoa, ou seja, ele tinha mais conhecimento, então ele tinha que dar mais exemplo. A oferta dele não era igual a de, por exemplo, uma pessoa como foi a Maria, mãe de Jesus, que pela pobreza deles ofereceram ali uma pombinha, mesmo tendo sido ali aceito, né? É algo interessante Eles isso eram também. pobres, né? Muito bem, gente. Eu acho que esgotamos aí, se não esgotamos, falamos bastante sobre o pátio, sobre o que acontecia no pátio. Não ficou dúvida, né? Isso aí. Eu acho que algumas outras dúvidas vão surgindo e a gente vai estudando mais. Mas o mais importante aqui foi o que a Ailton falou. O altar simbolizava o quê? A cruz, né? E passava pelo altar primeiro, e depois vinha a pia, que era a purificação, o batismo. Então, assim, a gente precisa da cruz, nós precisamos do batismo, da purificação, da limpeza. E aí o sacerdote, depois que ele fazia todo esse processo aí da imolação do animal, do sacrifício do animal, ele entrava para um outro compartimento, que é o lugar santo, que tinha também seus símbolos, e o sacerdote tinha algo a cumprir ali dentro, e o Raimundo vai falar para a gente um pouquinho sobre isso, de forma bem resumida. Então, aí quando quando essa parte do átrio, do pátio, né? Um chamado pátio, ali a congregação poderia vir trazer a sua oferta e tudo, todos poderiam participar ali. Só que da cortina para dentro, aí só o sacerdote ele estava autorizado a entrar nesse lugar, que é o chamado lugar santo. E aí, como nós vimos na figura que você está mostrando aí nós temos a mesa da proposição, né, que tinha os 12 pães, que significavam as 12 tribos de Israel, né? Nós temos o candelabro, que tinham 12 lâmpadas, né? Raimundo, era 7, tá? O candelabro era 7. Desculpa, 7 lâmpadas. Os pães que era 12. Os 12 eram os pães da proposição, representavam o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, a sua carne. Aí nós temos as 7 lâmpadas. Ela representava a luz do mundo, que é Cristo, e representava também o Espírito Santo, que é o óleo, né? O óleo, que é esse azeite de oliva, o azeite puro de oliva, que era colocado aí, e por sinal eu estava lendo a respeito disso, era da melhor qualidade. Ele não poderia ser igual a qualquer outro, não. Ele tinha que ser da melhor qualidade, né? E nós temos também o incensário. Esse incensário ele ficava bem próximo da cortina que passava do santo para o Santíssimo. Daqui a pouco eu vou explicar por que ele ficava próximo. Então, esse incensário representa as nossas orações elevadas a Cristo, que o Espírito Santo leva para Cristo, e Cristo media através do Pai. Pai, eu morri por esse pecador também. Quem leva as nossas orações é o Espírito Santo. Então, ele representa as nossas orações, esse incenso, quando era queimada essa fumaça, ela representava as nossas orações. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que, não vou demorar muito, esse incenso, por que esse incenso queimava, o sacerdote ele entrava de manhã, acendia, e esse incenso tinha que ficar aceso o dia todo. Por quê? O Ailton falou que o sacerdote ele pegava o sangue e entrava dentro do santo lugar. Quando ele levava esse santo lugar, ele aspergia tanto na cortina que dava para o Santíssimo, ele aspergia esse sangue, e como ele também aspergia, ou ele molhava com o dedo
e colocava no altar do incenso, entendeu? E todos nós sabemos que o sangue, com um certo tempo, ele não cheira bem, não tem um aroma agradável. Só que esse incenso que era oferecido ali dentro, ele era um cheiro suave, entendeu? Então, ele entrava, e como era todo fechado esse compartimento, então havia uma abertura do santo para o Santíssimo, a cortina, que esse incenso ele passava também para o Santíssimo. Uma coisa importante que eu achei dos pães também é o seguinte, que esses pães eram colocados no sábado, todo sábado era trocado esses pães. Agora, esses pães eram levados para qualquer um? Não. Esses pães, só os sacerdotes, nem os familiares deles poderiam comer. Só os sacerdotes comiam na troca desses pães, só os sacerdotes comiam e dentro do santo. Tá? Uma coisa importante que eu gostaria de dizer mais é o seguinte, é que, porque a gente já está meio atrasado, já está bem adiantado, é que o altar do incenso representava nossas orações, subindo diretamente ao trono do Altíssimo, e devemos clamar pelas nossas orações que seja um cheiro suave de vida para a vida. E uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte, que o incenso queimado, sua fumaça, seu cheiro suave, doce, enchia todo o ambiente com um cheiro agradável e passava para o segundo compartimento, né? E, tipologicamente, o altar do incenso também representava Cristo, o seu sacrifício que exalou um aroma suave e agradável a Deus. Tá? E o ambiente santo, muitas vezes, recebia respingos do sangue, como já falamos, que os sacerdotes traziam, e esses respingos, então, eles não cheiravam bem, mas com o incenso que era queimado ali dentro, né, pelo trabalho dos sacerdotes, né, e então ele não ficava com mau cheiro. E todo sacerdote, para entrar ali, ele tinha que estar com a vida dele em dia com Deus. Caso não estivesse com sua vida em dia com Deus, ele era morto ali dentro do santo. Nós vemos a história de Nadab e Abiú, que morreram ministrando ali dentro porque levaram fogo. Outra coisa importante, notar o seguinte, que esse incensário, o sacerdote ele pegava a brasa lá no altar do sacrifício, ele pegava uma brasa e ele levava essa brasa para dentro do santuário e ele acendia, para o santo, ele acendia o incensário, o incenso com essa brasa. Não poderia ser outro fogo. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. E já li muitas vezes dizendo que eles fizeram isso, eles ofereceram fogo, sendo que eles estavam bêbados. Então, havia muito cuidado de quem representava naquele momento o sacerdote, ele tinha que estar puro, e qualquer outra pessoa não poderia entrar ali. Só quem podia entrar ali eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Nem meu filho, nem meu parente, nem quem quiser. Até um animal, se, por exemplo, por um acaso, o animal conseguisse soltar e entrar ali, ele seria morto, porque ali era um lugar santo. E a presença de Deus estava ali diariamente, constantemente. Então, era um lugar muito respeitado. Cristo, aí eu gostaria só de dizer o seguinte, que nós vemos essa figura toda bonita aí, mas nós devemos lembrar o seguinte, que quando Cristo esteve aqui, ele foi, como o próprio Ailton falou, ele foi um sacrifício das 9, das 15 horas, e depois ele ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos aqui na Terra, e ele, antes de ir embora, ele disse que ele enviaria o Consolador. Cristo foi ao céu, foi glorificado lá no céu, e 10 dias depois, quando o Espírito Santo, o Consolador, que ele prometeu que desceria sobre a terra, Cristo entrou neste lugar. E aí Cristo fez a parte que
Antes ele foi à oferta, lá com os sacerdotes, ele foi à oferta, aí ele entra no santo, nesse dia, ele entra no santo e começa a ministrar como nosso sacerdote. Agora, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, e ele é um incenso que recebe as nossas orações. Ele é incensário e recebe as nossas orações. E naquele dia, quando ele entrou, depois tem que falar sobre o Santíssimo, vai falar quando ele sai desse compartimento, quando ele estava dentro desse compartimento, ele estava de braços abertos, recebendo todas as nossas orações, todas as nossas petições. Nós não precisamos mais de matar nenhum animal, colocar a nossa mão sobre nenhum animal. A única coisa que nós devemos lembrar é todas as vezes, quando nós estivermos para cometer algum delito, lembrarmos aquilo que José falou. Nunca me esqueça que José falou: como posso eu pecar contra o meu Deus? E muitas vezes eu acrescento: como eu posso pecar contra o meu Deus e como eu posso negar o meu Salvador? Porque naquele momento, naqueles dias que Cristo ministrou, que para ele é dias, né? Ministrou no santo lugar, ele recebia as nossas orações e ele era nosso intercessor, e todas as vezes que as minhas orações chegavam até ele levantava, chegava diante do Pai e falava: Pai, apresentava as mãos dele e falava: Pai, eu morri por ele também. Então, por favor, perdoa os pecados, apaga os pecados. Isso é muito importante para nós, porque nós temos um intercessor no céu. Nós temos alguém que pode interceder por nós com toda a sabedoria, com todo o poder, que ele pode resolver. Ele não só pode perdoar, como ele pode nos livrar dos nossos pecados, como ele pode apagar os nossos pecados, e ele um dia vai nos levar para os céus e nós vamos estar frente a frente com esse Salvador. Uma das coisas mais importantes que eu costumo dizer é o seguinte: quando eu chegar embaixo da árvore da vida, eu quero ajoelhar nos pés deste Salvador, deste Redentor. Quero beijar os seus pés, quero beijar as suas mãos, dar um beijo na face dele e falar: muito obrigado, porque eu não tinha direito de entrar aqui e o Senhor me trouxe. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Ailton. Isso que o Ailton e o Raimundo contaram para nós, isso acontecia todos os dias. Era todos os dias. Os 365 dias no ano acontecia esse sacrifício, esse contínuo que nós estamos estudando, o Tamiz. Isso acontecia todos os dias, durante todo o ano. Mas aí, nós vimos o pátio, o santo e o Santíssimo. Quem entrava no Santíssimo? Quando ele entrava? O que ele fazia lá? Por que ele entrava? Essas e outras perguntas no Globo Repórter. Essas e outras perguntas, acho que nós vamos deixar para a semana que vem, né, Júlio? Isso aí. Eu acho que sim, é melhor, Nino, para a gente não... Eu já esperava, eu ia te avisar, que não ia dar tempo, porque se você for explicar o santuário, às vezes a gente está em casa sozinho, a gente já demora. Imagina você ter que passar por menores e a pessoa tem que estar inteirada de saber direitinho. É melhor deixar para a semana que vem mesmo. Eu só queria complementar o seguinte: semana que vem nós vamos ver o lugar mais santo, um dos mais importantes do santuário. Uhum. E é o lugar aonde nós estamos vivendo, onde Jesus está intercedendo por nós. A gente já ouviu falar muito de Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida, documentários sobre a Arca Perdida. Aqui em São Paulo nós temos um templo de Salomão, né? Fizeram aqui na Celso Garcia um templo gigante de Salomão. Existem muitas ideias sobre a Arca Perdida. Semana eu fui no trabalho e uma colega mandou um vídeo para mim: Joilton, encontraram a Arca. Veja só o documentário.
E o que essa arca representa, né? Deus estava dentro de uma arca? Será que Deus cabia dentro de uma arca? Então, no próximo sábado, nós vamos estudar sobre o Santíssimo, o Santo dos Santos, tudo que tem lá, quem entrava lá, qual a importância do Santíssimo hoje para nós. Né? Será que ainda só uma pessoa, somente aquela pessoa que entrava no passado, entra lá? O que acontece? Tudo isso que o Nino falou, nos próximos capítulos do Globo Repórter, não é isso, Nino? No sábado que vem. Nino, deixa eu só completar. Eu estou igual a Ailton, depois você começa a lembrar um pouco. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Nós vemos ali o santo lugar, né? Aí, quando a gente vai lá em Apocalipse, nós temos as 7 igrejas, e quem estava rodando nessas 7 igrejas? Os 7 castiçais, que representam o Espírito Os 7 Santo, Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, e Cristo estava no meio dessas 7 igrejas. Então, a prova é que ele não estaria só no Santíssimo, não, ele estava no Santo também, ele estava no meio das 7 igrejas. Essas 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus é a singularidade de tempo. É todo o período de história da igreja que a gente estuda nas 7 cartas de Jesus e as suas mensagens esquecidas. Nossa. Gente, nós temos muita coisa para estudar, tá? Temos muita coisa para estudar ainda nos próximos capítulos também. Eu não sei Seu áudio está com problema, Nino. Nós temos muito para estudar nos próximos capítulos, nos próximos estudos, nos próximos encontros. Eu não sei se Isaac conseguiu receber aí uma dica do Espírito Santo para cantar uma música para a gente. Se você não estiver preparado, fique tranquilo também, Isaac. Mas acho tem um negócio aqui, o tempo aí, o pessoal ainda suporta mais uns minutinhos? A gente não quer um negócio, não, aqui é uma música. A música mesmo, um negocinho aqui é a música. Vale, pode cantar. Não é comida, não. Então, vamos lá, vou soltar um negócio aqui, ver se sai o volume para vocês. Pode cantar, todo mundo desligando o microfone. Então. O som do playback chega para vocês, é isso? Só faz assim. O playback aparece para vocês do som? Está aparecendo. Nino, acho que pode tirar a tela, né? O nome da música é Deus Existe. Em meio a um bosque, eu posso ver num lírio ou num jasmim o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que sai e se esvai a perfumar. Que sai e se esvai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Tem a segunda estrofe aqui, e aí a gente finaliza. Quão belo é ver
você sorri e transmite o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só de amor e do perdão, que fale só do amor e do perdão. Esse lugar canta junto aí. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode me ajudar a te salvar. Pronto. Tomara que tenha ficado bom do lado de lá. Amém, amém. Excelente. Obrigado, Isaac. Foi muito bom mesmo. O poder da música, né? Gente, esse hino tem uns mais de 30 anos, sei lá, que eu aprendi, e com o Isaac cantando eu consegui repetir, voltou à memória, né? Tem coisas que eu não consigo lembrar e a música a gente consegue lembrar. Impressionante. Elias, você pode encerrar para a gente com oração? Amém. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, bondoso Pai. Hoje nós aprendemos mais um pouco a respeito de Sua palavra e daquilo que o Senhor preparou para nós, o que o Senhor já está revelando para o nosso futuro. Obrigado, Senhor, por nos dar o Seu Filho. Obrigado, Senhor, por ter educado todo esse povo até essa geração. E que, Senhor, que essa cultura, essa informação, a cultura da Bíblia, ela não termine. Que continuemos estudando, Senhor. E que isso seja para a sua glória somente, Senhor, não para a vaidade dos homens. Senhor, também há muitas outras coisas que nós queremos pedir e agradecer. Mas isso é no momento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Até a próxima semana. Amém. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém, amém. Isaac, essa música era do Edson Cruz? Edson Cruz cantava? Não, isso é do Orion. Isso, Raimundo. É o Grupo Orion. Grupo Orion. Tem essa aí, o nome dessa aí é Deus Existe. E você vai lembrar de uma outra que eu também cantava, que é Eu Acredito em Ti. Eu acredito em Ti pelo seu amor. O Isaac, o Fernando Iglesias cantou hoje na Casa de Música Antiga. Fernando Iglesias cantou Eu Creio em Ti. Eu Acredito em Ti. Isso, cantou hoje, eu assisti. Tá vendo? Então, eu não estou tão antigo, não. O Fernando Iglesias está cantando essas coisas antigas. Não, mas ele cantou, isso é antigo, tá? Isso não foi agora, não. É Caixa de Música Antiga. Eles pegam música bem então tá do pessoal já cantou. Tem pessoas que nem existem mais, mas que eles põem na caixa de música. Mas ficou muito bonito. Mas, gente, isso não é antigo. É clássico. É clássico. É clássico, isso mesmo, clássico. Clássico, é. O áudio do playback não conciliar com a minha voz aqui, fica bagunçado, mas se vocês... Não, ficou bom. Não, ficou ótimo. Estão sorridentes, é que gostaram. Vamos tirar foto, gente. Vamos lá. Vamos. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Basta batom? No 3, hein? Deixa o Adil sentar lá, já tá prontinha. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Oi.
Oi. Todo mundo fez o sorriso borrachinha? O que é sorrachinha? O sorriso americano, aquele sorriso forçado. Eu não fiz, não. Não é? Não, tem pessoas que fazem para sair Feliz com alegria para todo mundo aí. Feliz semana para todos. Feliz semana com alegria, parecendo a sala 57. Feliz semana com alegria. Deus abençoe a todos. Bora, quem quer ficar fofocando aí, eu vou sair, eu vou deixar alguém responsável. Quem é? Pois a Tira, cadê a Lívia? O Elias vai contar a história. É um minuto só. Pode contar. Meus pais se casaram em 1963. Tem que dizer qual é o século, né? Em 63. Não tinha nascido. É claro, não. Aí o que acontece? Naquele tempo costumava-se comprar os animais vivos para abater em casa. Adivinha? A galinha não morreu naquele dia para o almoço. Né? Tiveram que levar para o açougueiro fazer o serviço. Você vê que nem meu pai e minha mãe tinham coragem, né? de matar a galinha. Só para ter ideia do assunto. Só. Sacrifício, né? O peso do sacrifício. A galinha tinha que morrer para a gente ficar vivo. Que coisa. Então, deixa eu fazer um adendo aí no comentário de Elias. Se todas as pessoas que comem carne tivessem que matar o próprio o animal, a metade ficava sem comer. Eu mesmo seria. Eu concordo com o Isaac, porque eu lembro quando eu era criança, na minha casa eles matavam tanto galinha quanto porco. Era muito triste ver aquilo. Porque a galinha, ela se raspava embaixo dela, aqui do bagulho. Raspava e primeiro tirava as penas. Raspava a pena dela aqui, depois você batia, depois passava a faca. E outra coisa, não podia ter ninguém falando dó, senão a galinha não morria. Tá? A mãe com todos nós. E o porco era o mais triste. E a galinha, você pegava no pescoço dela, ela não tinha como gritar. Agora o porco, você limpava aquela parte dele. E o porco, ele gritava. Eu vi uma vez, eu não vi, para não ver nunca mais. Então, era muito triste. Aí, imaginando, né? Para eu comer a carne, aquele animal teve que morrer. E depois, você comia? Depois que matava a galinha? Depois dó e tal. A gente comia. Mas hoje, igual o Isaac está falando aí, se for hoje, eu não teria coragem de pegar para matar. Eu não mataria. Deixa, hein, Raimundo? Nesse assunto da galinha aí, eu conheço muitos casos de famílias que fazia todo esse preparativo, tirava a pena, batia no pescoço assim com a faca, depois cortava, aí já com a galinha com o pescoço para um lado e o corpo para outro lado, saía correndo pelo quintal. Eu vi uma cena dessa em Goiânia. É comum. Eu vi uma cena dessa em Goiânia, hein? Essa cena é comum. E aí o cara entrando em desespero. Não, e aí a galinha fica feita barata tonta. Agora, em outro caso aí de galinha, um ex-cunhado meu, falecido já, chamado Hans Detlef Richter. Aí, uma vez, ele gostava de uma galinhazinha com piqui, e aí uma colega da Ruth ia matar. E aí, com medo de matar, eu mato, é só quebrar o pescoço. Aí ele foi lá e foi puxar pelo pescoço, saiu o pescoço para um lado, galinha para outro. Rapidinho resolveu o problema. Mas, Isaac, igual você estava falando aí, esse caso aí da galinha, você corta o pescoço e ela começa a pular, aí minha mãe falava até que a gente ficava, dó. Aí não morre. Tinha mãe que batia no menino porque ficava com dó. Então, não podia. Vai lá para dentro, tá lá para dentro, não vai ver não, que senão ficar com dó. Ela matava, ela tinha coragem de matar sozinha. Ai. Aqui, só rapidinho aqui, não é aqui na casa de piada não, mas é tudo falando sobre o sacrifício. Eu vi uma pegadinha do Silvio Santos aí, que o Ivo Holanda, aí ele tá vendendo linguiça, aí o pessoal passa para comprar a linguiça. Mas aí chega a pessoa e traz acabou aqui, traz um pouquinho aí. Aí a pessoa vem com um pouquinho e põe na máquina. Aí, quando a pessoa que está indo comprar, que vê um pouquinho entrando na máquina, você tá doido, moço? Vai matar o animal? Não pode, não. A linguiça, na cabeça deles, a linguiça foi plantada em algum lugar ali e tal, entendeu?
ver o animal sendo colocado na máquina para poder matar e moer. Não, você está louco, vai matar o animal. Para sair a linguiça tem que matar um pouquinho. Mas sabe, eu acho que é por isso, essa onda de veganismo, né? As pessoas têm muita dó de bicho, de animal, né? Por essa razão que eles estão... E tem outro detalhe, Ailton. Quando você vai comprar a linha hoje, você não acha ela inteira, tá? Você acha ela de aos pedaços. Uhum. Porque aquilo, você vê ela morta inteira, aquilo ali traz um impacto estranho. É um peixe. Aí eu falei que era um ex-cunhado e é um ex-sobrinho, né? O Hans lá é sobrinho. É ex-sobrinho. Ex-sobrinho. Mas sabe o negócio aí do veganismo? Até eu vi um vídeo na internet em que tinha, não sei se vocês viram, um mendigo estava numa calçada pedindo, né? Aí, e tinha um cachorro do lado dele. E uma moça chegou e ela ficou impressionada pelo cachorro estar naquela situação ali, comendo o resto da comida do mendigo, ou não tendo cuidado, não tendo um teto. O animal desamparado. O animal mendigo ali, e ela brigando com o mendigo por permitir que o cachorro ficasse naquela situação. Então, aí é que você tem que tomar, né? Porque os extremos, né? Os extremos. Literalmente, é o rabo balançando o cachorro. Mas aí, quando você vai para o também, eu fico imaginando o seguinte, é o vegetarianismo, quando você parte para o vegetarianismo, não é tão caro quanto o vegano. Aí você vai para o vegano, aí você vê o seguinte, quantas famílias estão passando fome? Porque eu conheço uma família vegana aqui que dá um chocolate, um tipo de chocolate vegano, que é caríssimo. Aí, quer dizer, você parte para um lado e enquanto a população muito está, igual você está falando, está o mendigo e o cachorro ali passando fome e você gastando horrores com comida vegana. Que hoje, para mim, vegano é uma onda, né? É uma onda. Porque o vegetarianismo, por exemplo... É uma filosofia, né? Eu não como carne, mas eu não gasto horrores para substituir a carne. Mas um vegano não gasta. Elias? Então, obrigado. Então, gente, é que assim, quando você diz que assim, eu sou vegetariano, as pessoas já têm um preconceito. Você só come soja. Você só come tofu. Entendeu? Tem todas as ideias erradas. Um vegetariano de verdade, vamos pensar assim, isso foi a igreja que mandou você. Não, até isso tem, não. O vegetarianismo de verdade, autêntico, é o que foi implantado na Índia há uns quase 3.000 anos atrás. Né? Então lá não mata nenhum animal para se comer, não se aproveita do couro e também não bota ele para fazer trabalho. Né? Trabalho de puxar carga, essas coisas. Então esse é o vegetarianismo, o veganismo, mas não precisa se misturar com a ideia de religião, que tem um deus da vaca, não tem nada disso não. Né? Que cada um tem uma ideia diferente a respeito do que é vegetariano. Eu não como carne vermelha há 22 anos e não pago mais por isso, e eu não sou desnutrido, eu não tenho aquela aparência pálida, entendeu? Eu não tenho esses problemas. É só saber. Você está bem gordinho. Obrigado. Já estou no ponto de... Com carne vermelha, 22 horas. Também carne escondida. Bom, agora eu vou parar de gravar para vocês ficarem falando à vontade, tá bom? Obrigado. Tá gravando ainda? Meu Deus do céu. Gente, um abraço para vocês. Tchau.